Bom, companheiros, vamos iniciar aqui a nossa avaliação de hoje com o problema da greve geral, né? Ontem foi realizada a greve geral, né? Como nós temos chamado a atenção, trata-se na realidade de uma paralisação parcial, não de uma greve geral de fato, né? Uma manifestação de protesto, chamada formalmente contra a reforma da Previdência, e que obteve uma resposta bastante grande dos trabalhadores em escala nacional, né? Primeiramente, queria dizer o seguinte: é muito difícil de avaliar quantos trabalhadores efetivamente pararam numa greve geral. Seria necessário fazer um levantamento minucioso, né? Cidade por cidade e tal, que na minha opinião, ninguém tem, né? A Central Única dos Trabalhadores, que é a organização mais capaz de fazer isso daí, eu estive vendo o balanço deles, também não tem esse balanço, falou em 45 milhões de trabalhadores parados, que eu acho que é um exagero e acho ruim fazer esse tipo de avaliação exagerada, porque chega uma hora que você perde completamente o parâmetro daquilo que está acontecendo, né? Essas avaliações de 45 milhões de pessoas paradas, elas servem para a publicidade, mas não servem para orientar o movimento. Nós temos que entender, né, essa é a primeira questão que eu queria colocar aqui, que uma clara definição do tamanho do movimento é um dado importante da própria situação política, né? Nós temos que avaliar, por exemplo, hoje o nosso trabalho aqui é um pouco complicado, que é o de avaliar o que significa, o que significou a greve de ontem e as manifestações que aconteceram, do ponto de vista geral da evolução da luta contra o governo Bolsonaro, né? Nós tivemos várias manifestações anteriormente, e agora a gente precisaria, através tanto do que aconteceu nas manifestações, como do tamanho das manifestações, da quantidade de manifestações e das paralisações que efetivamente ocorreram, ter um diagnóstico mais preciso daquilo que, de qual é efetivamente a evolução da luta política no país, né? Então, eu diria o seguinte, né? E isso daqui já deixo claro, né? É um cálculo muito precário que a gente faz, baseado na experiência de mobilizações anteriores, né? E baseado também na impressão geral, porque nós não temos um levantamento preciso, né? Então, de acordo com esse cálculo precário, eu diria que a greve geral de ontem, a paralisação de ontem, foi uma paralisação bastante expressiva, né? Que ela, efetivamente, ela acrescentou na linha geral de desenvolvimento das lutas desde o dia 15 de maio, perdão, né? Acho que foi um ponto culminante da mobilização, que provavelmente não apareça assim para muita gente, porque as manifestações, elas foram em tamanho um pouco inferiores às manifestações do dia 15 de maio, né? Esse segundo dado também não deve ser olhado com certo cuidado, porque no dia 15 de maio houve uma avaliação dos organizadores, essa avaliação é mais fácil de fazer, de que nós tínhamos aí cerca de manifestações em 200 cidades, né? E já nesse dia 14 de junho, a avaliação é que nós tivemos manifestações em 300 e tantas cidades, 370 cidades, parece. Quer dizer, o que significaria que nós tivemos quase o dobro de manifestações em relação ao dia 15 de maio. Nesse sentido, as manifestações não foram tão grandes, mas elas foram grandes, né? Eu diria até que elas foram superiores ao dia 30 de maio, né? Que foi uma manifestação intermediária, e que elas foram de muito maior extensão, né?
Se nós chegamos aí a manifestações em quase 400 municípios, isso daí são manifestações de uma amplitude muito grande. Nós não tivemos, na realidade, em todo o período de manifestações, desde o golpe de 2016, uma manifestação tão ampla como nós tivemos ontem. Esse já eu acho que é um dado objetivo, significativo da manifestação. Nós temos que levar em consideração também que o objetivo primeiro do dia de paralisação não eram as manifestações, né? Houve um longo debate confuso e complicado entre as centrais sindicais e até na Frente Brasil Popular e tudo mais, sobre a oportunidade de realizar ou não manifestações, né? Foi apresentada a ideia totalmente equivocada de que não daria para fazer manifestações porque é dia de greve, não vai ter transporte, aquele negócio todo. O que é uma besteira, isso daí não tem fundamento nenhum na realidade, né? E, pelo contrário, a situação mostrou que o dia de greve também é dia de manifestação, que é o normal, que é a tradição do movimento operário de um modo geral. Outra coisa que nós constatamos, né, nós denunciamos aqui, é que essa greve ela é chamada em nome das centrais sindicais, né? Aqui eu queria abrir um pequeno parênteses para explicar alguma coisa que eu acho que é importante, que muita gente não entende, inclusive acho que militantes nossos não entendem. Não existem essas centrais sindicais. No Brasil existe apenas uma única central sindical, que é a CUT. É isso que muita gente não consegue entender. As chamadas centrais sindicais tipo força sindical, elas são, na realidade, uma espécie de anticentral sindical, né? Só para que os companheiros entendam, não pareça que eu estou falando uma coisa à toa, vamos recapitular um pouquinho a história das centrais sindicais no Brasil. O Brasil nunca teve uma central sindical, né? Em toda a história do país. Nesse sentido, o sindicalismo brasileiro, ele é um sindicalismo que está muito defasado em relação ao sindicalismo mundial. Essa não é a única manifestação, vou falar disso na sequência. Mas acontece o seguinte, os anarquistas, né, no começo do século, fizeram uma tentativa de construir uma espécie de central sindical, que foi a COB, né, Confederação Operária Brasileira, mas isso daí foi feito à moda anarquista, ou seja, com uma grande dose de descentralização. Tanto que o nome não era Central Operária Brasileira, mas era Confederação Operária Brasileira. Confederação significa o quê? Que é a junção de diversas federações. Uma organização relativamente descentralizada, federativa. Vocês podem ver que, na maioria dos países, as centrais sindicais têm nome de central sindical. Por exemplo, a CGT Argentina, Central Geral dos Trabalhadores. A COB boliviana, Central Operária Boliviana, e assim por diante. Bom, mas isso foi uma iniciativa positiva, há muitos debates sobre isso. Há pessoas que consideram, né, e eu acho que é corretamente, uma delas é um dos fundadores do PCB, escreveu que a COB foi uma tentativa distorcida de construir pela primeira vez um partido operário no Brasil. Eu acho que é assim também. O sindicalismo se inclinava à constituição de um partido operário naquela época e acabou, por pressão dos anarquistas e preconceitos, constituindo uma central sindical. Depois nós tivemos vários esboços, né? O Comando Geral dos Trabalhadores na década de 1960 e assim por diante. Mas não havia, né? Na CLT varguista, na época do Estado Novo, a central operária estava proibida.
né? Durante a ditadura, a central operária estava proibida. Criou-se uma ficção, que era a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, que era uma entidade pelega controlada pela ditadura. Quando começam as greves, né, as greves de 1978, 79, que tem como centro a greve metalúrgica do ABC, essa iniciativa vai partir daqueles sindicatos que futuramente vão fazer parte da CUT, ou das oposições sindicais, que também vão fazer parte da CUT. Tá? Aí, os dirigentes da ala esquerda, digamos assim, né? Havia mais de uma ala esquerda, havia o setor lulista do sindicalismo e havia as oposições sindicais estando à esquerda, né, do sindicalismo lulista, chamado sindicalismo autêntico. Trataram de chamar todos os sindicatos brasileiros, o que era um contrassenso, porque a maioria deles eram sindicatos que estavam sob intervenção da ditadura ou dirigidos por interventores da ditadura desde o golpe de 64. Né? E era óbvio que a necessidade que se impunha era derrubar esse lastro, né, essa âncora do movimento sindical para poder desenvolver o movimento sindical. A tentativa de criar uma central sindical com todos os sindicatos pelegos fracassou, porque os pelegos não queriam nenhuma central sindical. Sabotaram todas as tentativas, etc. e tal, e finalmente a ala esquerda foi obrigada a lançar a CUT em 1983 contra os pelegos. Aí surge, né, a primeira tentativa mais séria de constituição de uma central sindical no Brasil. A CUT nasce pequenininha, com algumas dezenas de sindicatos e uma centena ou mais de oposições sindicais, mas rapidamente, no ano de 1985, quando acontecem grandes greves, a CUT já é uma organização sindical ponderável, né, e o bloco pelego, né, lança num determinado momento uma central sindical fictícia, que eles nunca quiseram construir, chamada CGT, que se divide em vários pedaços depois, né, e de um desses pedaços aí, do pedaço maior, vai surgir a Força Sindical, que é uma iniciativa patronal, é uma iniciativa da Fiesp. A Força Sindical foi criada pela Fiesp. Então é muito difícil que a gente diga que isso aí é uma central sindical. Né? A Força Sindical, durante anos a fio, fazia os seus atos de 1º de maio na região norte do país, na região norte da cidade, né? Sorteando aí apartamentos e automóveis, com apoio explícito, né? Você ia lá no ato da Força Sindical e estava lá, né? Bovespa, Fiesp, quer dizer, era uma organização, era e é até hoje uma organização de tipo patronal. Bom, depois surgiram algumas organizações menores, né, produto em geral de uma luta por abocanhar uma parte do sindicalismo como sendo uma atividade rentável, mas nenhuma dessas outras organizações é nenhuma verdadeira central sindical. Né? A gente poderia dizer que são grupos sindicais alinhados com determinados partidos políticos, alguns dos quais saíram até da CUT porque achavam que o predomínio do PT dentro da CUT era muito grande. Mas a diferença desses agrupamentos fictícios, a CUT, embora dominada pelo PT, é uma grande organização sindical. E agrupa a esmagadora maioria dos sindicatos importantes do país. Quase todos os sindicatos que fizeram greves e que participaram das lutas no último período estão dentro da CUT. Esse é o fundamental e não quem é que está dirigindo a CUT num dado momento. Né? Eu digo isso daqui pelo seguinte, para a gente entender um problema que nós temos aqui em relação à questão da chamada greve geral. A greve geral foi chamada como sendo um ato de unidade das centrais. Mas acontece que, na realidade, quem fez a greve geral foi a CUT. As centrais sindicais contribuíram
absolutamente nada para essa mobilização. Por exemplo, o pessoal viu que a greve dos transportes aqui em São Paulo, dos ônibus, ela fracassou. Os juízes ameaçaram com multa, não sei lá mais o quê, e o Sindicato dos Transportes, que inclusive tinha a greve marcada para antes do dia da greve geral, suspendeu a greve, e esse Sindicato dos Transportes é ligado a um desses agrupamentos sindicais que não fazem greve quase nunca, a UGT. Então, quer dizer, na realidade, a greve vem sendo sabotada por essas organizações sindicais pelegas, que são uma parte das quais apoiou o golpe, a força sindical apoiou o golpe, né? Não podemos esquecer isso daí. Outras também, inclusive de esquerda, né? Por exemplo, o PSTU criou uma organização sindical fictícia que eles chamam de Conlutas, né? Também não tem importância decisiva para chamar uma greve nacional, uma greve geral nacional, né? Na época que se criou a Conlutas e outras organizações pequenas de sindicalistas aí de esquerda, nós explicamos que a criação de uma central sindical não é para que ela seja um símbolo de pureza virginal da política, né? Coisa que também, vamos falar que é a verdade mais verdadeira, que essas organizações não têm nada de virginais nem de pureza nenhuma. Mas, enfim, a central sindical, a função dela é ser capaz de centralizar a luta unificada dos trabalhadores, como nós vimos ontem. Para que serve a CUT? Para o que aconteceu ontem. Não tivesse CUT no Brasil, e o dia de ontem seria muito mais difícil de realizar. Foi realizado pela CUT. Aí alguém pode falar que a direção da CUT hesita, não vai, não vem, não toma decisão, etc. Tudo que é verdadeiro, mas o fato é que uma organização sindical desse porte cumpre um papel decisivo na luta da classe trabalhadora brasileira. E as outras cumprem o papel de segurar essa luta para trás. Por exemplo, se a CUT tivesse se organizado com independência desses grupos pelegos, poder-se-ia ter organizado, né, um piquete para parar o transporte de São Paulo. Os trabalhadores tinham disposição de parar. O sindicato é que não tinha disposição de parar. O sindicato, eu não vi exatamente, mas eu acredito que o sindicato recuou por causa da decisão judicial, que foi um pretexto que foi lançado. Já o metrô entrou em greve, né? O metrô é dirigido por sindicalistas da CUT. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso quando a gente analisar a tal greve geral. Então, nós temos aí como dados objetivos a extensão das manifestações, que corresponde até certo ponto à extensão da greve também. A greve foi muito maior do que isso. E nós temos também as dificuldades que advêm da própria estrutura da organização sindical brasileira, que é extremamente deficiente, né? Temos, finalmente, o problema da unidade, da política da direção da CUT, que é de unidade com esses setores aí que estavam contra a realização de atos, né? É por isso que eu comecei a falar deles. Eles inclusive, procuraram forçar a CUT a não realizar os atos, mas como a pressão de baixo era muito grande, a direção da CUT mudou de ideia e decidiu chamar os atos, o que provocou um atrito, né? A grande pergunta é, por que esses setores não querem chamar esses atos? Eles não querem chamar os atos porque os atos revelam a realidade, né? Você vai no ato, você tem PT, você tem PCdoB, você tem o PCO, você tem grupos de esquerda, você tem vários grupos militantes, alguns com um punhadinho de pessoas, outros maiores, outros muito grandes, mas você tem esses grupos militantes. Mas você não vai achar nunca, né, o grupo militante da força sindical, porque esse grupo militante simplesmente é inexistente, né? Ele nunca vai aparecer no ato. Então é natural que, à medida que as coisas se desenvolvam, que a greve se torne cada vez mais ativa, que a direção de tudo isso vá caindo sob o controle da CUT. Por isso eles são contra
né, as mobilizações. Eles querem umas greves assim, esterilizadas, né? Para naquele dia, eles apoiam, eles dizem que são a favor da greve, não param praticamente nada, e pronto. Nada de maior animação política e combativa nas greves. Nada de palavras de ordem políticas também. A greve tem que ser feita no patamar político mais baixo possível. Então, por exemplo, nesse caso teria que ser só contra a reforma da Previdência. Nem tem um programa positivo a greve. Nem se diz na greve qual que é a proposta dos sindicatos e da esquerda para a Previdência, né? Isso é um problema porque, logicamente, há uma intensa negociação aí e há setores que são ligados a essas próprias organizações sindicais que são a favor da reforma da Previdência com uma ou outra alteração. Há setores do PT que são a favor da reforma da Previdência com alteração. Então, a existência de um programa positivo seria muito importante. Se você chamar os trabalhadores a se mobilizar contra a reforma da Previdência, eles se mobilizam, como a gente viu ontem. Mas se você falar que nós queremos A, B e C, a mobilização se vê facilitada, porque vocês vão de convir que é muito mais fácil e muito mais animador lutar por um objetivo concreto do que lutar por um objetivo puramente negativo. Tá? Outra coisa que acontece é que se você não tem um objetivo positivo, o movimento sai à rua, mas as negociações serão feitas no Congresso Nacional, que é o que os sindicalistas pelegos estão fazendo e a direção da CUT está acompanhando, infelizmente. Então nós saímos às ruas, mas o que vai ser discutido no Congresso Nacional? O que é que está sendo discutido exatamente? Mudar o ponto A, mudar o ponto B, mudar o ponto C, mas mudar o ponto A, B e C, no final das contas, é aceitar a reforma da Previdência com modificações. Então, por aí dá para perceber em que medida extraordinariamente grande, né, o movimento é afetado por essa política de frente única entre as centrais sindicais. Bom, do ponto de vista da mobilização grevista, o que dá para perceber com bastante clareza é o seguinte: manifestou-se aí uma poderosa tendência à mobilização dos sindicatos de ponta no Brasil, né? O Brasil ele é dividido entre basicamente dois tipos de sindicatos. Os sindicatos daquelas categorias que têm sido ativas desde a época da crise da ditadura até hoje, e daquelas categorias que têm mostrado muito pouca atividade, inclusive não conseguiram modificar e renovar a sua organização interna. Então, os sindicatos de ponta que se mobilizaram aparentemente de uma maneira muito ampla são os sindicatos da educação. Aqui nós temos um fenômeno interessante que é o seguinte: os sindicatos da educação privada estão sendo atraídos para a luta pelos sindicatos da educação pública. Os sindicatos da educação municipal, estadual, federal e superior têm se mobilizado amplamente e têm atraído para as greves setores dos sindicatos da rede privada, que são sindicatos normalmente muito paralisados e que não têm uma forte organização. Logicamente que essa mobilização dos sindicatos das redes privadas, que é mais difícil do que das redes públicas, ela tem crescido também com o crescimento, né, da porcentagem de escolas privadas que nós temos no Brasil. Outros sindicatos de ponta, metalúrgicos do ABC, a diretoria do sindicato diz que 90% da categoria parou. Não sei se parou 90%, mas houve uma paralisação expressiva, o que é um dado significativo para a paralisação. Também não é necessário que pare 90%, porque é difícil ter paralisação de 90%. Houve uma paralisação expressiva no Correio, né?
nos bancários, nos petroleiros, quer dizer, todos os sindicatos que têm uma tradição de luta entraram na greve geral, o que indica, né, uma tendência muito forte à mobilização, mas uma tendência que ainda está nos seus passos iniciais. Nós temos que entender uma coisa. O processo de greve geral ele é um processo que precisa se desenvolver, né? Essas greves gerais a cada 2 meses, elas dificultam esse desenvolvimento. Porque é como se você fizesse exercício, a hora que você está esquentando, você para, esfria e tal, ali uma semana você volta a fazer exercício. É a maneira mais difícil de fazer a coisa. O correto seria haver um plano de luta geral, né, para essas mobilizações. Bom, diante disso, né, levando em consideração que a última tentativa de greve geral foi durante o governo Temer, nós devemos dizer que isso aqui expressa toda uma tendência ao ascenso que aconteceu, né? Houve greve em várias cidades pequenas, houve greve do transporte em várias cidades, né? Houve uma paralisação grande e houve manifestação grande em várias cidades. Se nós seguirmos a linha, né, das lutas que vêm se desenvolvendo, nós vamos ver aí que essa linha continua sendo uma linha ascendente, né? Embora seja difícil de quantificar a greve geral. As manifestações, elas visivelmente ultrapassaram bem a manifestação do dia 30. É capaz que, do ponto de vista da amplitude, tenha resultado também num número maior de pessoas nas manifestações do que as manifestações do dia 15, o que significa que o movimento está crescendo, apesar de haver uma válvula de pressão que vai deixando a pressão escapar devagarinho, né? Não deixa que a coisa se desenvolva de uma maneira integral.